Os amigos todo mundo. A partir de agora, a Rede Brasil de televisão com a gente também. Estamos aqui na GDS TV Brasil, GDS Web Rádio Brasil, Rádio Mania FM. Estamos no nosso canal no YouTube, no nosso canal também no Facebook e agora aqui também na Rede Brasil de televisão. Obrigado a todo mundo pelo carinho, obrigado pela audiência. Estamos recebendo aqui no programa. Ela, quando lançou o seu primeiro livro, ela esteve aqui. Hoje ela volta com outro livro, Uma Pérola na Lama. Mércia Souza, escritora cachoeirense, está aqui. A Mércia é danada, tá? Eu fico acompanhando na rede social, vive nas montanhas, passeia, caminha, gosta de uma caminhada com a turma aí e é escritora aqui de Cachoeira. Tudo bem, Mércia? Tudo bem. Prazer Bom grande dia. receber você. Prazer, viu? O seu primeiro livro, qual era o título? Iacina. Iacina. Iacina era a história de uma mulher guerreira, não é isso? Sim, Iacina era uma história real, um romance baseado numa história real, né? Que passou, aconteceu na nossa região. É claro que a gente dá uma enfeitada, né? Já sim, que é um sim. romance. E qual é a linha da história da Iacina? Rapidamente, fala aqui. A Iacina é uma mulher negra, tem todo, né, uma desenvoltura, porque no caso ela envolve duas mulheres, né? Que é uma jovem que conheceu um rapaz, através dele ela conheceu uma sogra que ela já conhecia. Tem toda uma história de violência, né, de abuso. Então, apesar de ser um romance, ele é todo voltado para a violência em relação à mulher. Aborda essa questão da violência contra a mulher, que, aliás, é recorrente no dia a dia, né? Isso. Infelizmente, é isso que acontece. E agora você está com esse segundo livro, você, quando esteve aqui, você falou que você já estava preparando. Sim. Né? Na lama ou na joalheria, uma joia ainda é uma joia. E aí, me fala um pouco dessa história aqui, Uma Pérola na Lama. É um romance também? É um romance também. Esse livro, eu acho que ele tem um pouquinho de toda mulher que eu conheci na vida, né? E atualmente a gente tem visto que várias mulheres têm entrado mais numa área que antes era considerada muito masculina. Sim. Então esse livro ele é voltado para essa área, né? Tá. Mulheres que estão em posições que eram masculinas, mas estamos falando em relação ao trabalho, né? Agora, Mércia, você traz... Tem um barulhinho irritante. É o despertador do celular, pode colocar lá fora. É isso, é o ou seu, desligar, né? É o seu? Ah, tá. Pode desligar, fazendo o favor, se porque quiser. senão eu não ia conseguir continuar essa entrevista aí. Desliga ou coloca lá no outro espaço ali, porque senão isso vai atrapalhar a gente aqui, vai desconcentrar a Mércia aqui na O alarme que a gente esquece. Mas por que esse alarme essa hora? É o horário que eu costumo escrever. Ah, tá. Eu coloco na alarme. realidade, sem entrevista para a televisão e para o rádio, esse horário está acordando, então. Eu costumo dormir muito tarde, né? Eu tenho o hábito de dormir 1, 2 da manhã. Ah, tá. Aí esse horário, assim, eu costumo ter aquelas notinhas para começar um livro, que às vezes, assim, como eu durmo tarde, às vezes de madrugada é que vem aqueles, sei lá, aqueles insights do que eu vou escrever, né? Então eu coloco alarme 8h30 da manhã, que é o horário que eu começo, eu faço as anotações, né, e vou escrevendo. Tem um horário que você utiliza assim para escrever que você gosta, por exemplo, que a inspiração venha. Qual o melhor horário? Ou não tem? Tem, melhor horário de madrugada. Madrugada? Por quê? Por causa do silêncio? Eu não sei, eu costumo falar que eu sou uma pessoa noturna, eu sou meio preguiçosa de manhã, né? Eu tenho menos rendimento, assim, né? Eu percebo que eu tenho menos rendimento, sou mais preguiçosa. Mas, normalmente, durante o dia, sei lá, você vê uma situação, uma pessoa, né? Então, já faço aquelas anotações. E de madrugada parece que vem assim, né, a inspiração e eu fico ali olhando. Aliás, a ciência hoje já entende isso, né? Que já identificou isso, que tem a pessoa que é noturna, a pessoa que é diurna. Então tem gente que produz muito mais à noite e durante o dia. Isso inclusive envolve a criança na escola, estuda de manhã, ele tem um rendimento. Quando ele passa a estudar à tarde, ele tem outro. Por quê? Porque de manhã ele não está acordado direito ainda. Né? À tarde ele já rende
Já rende mais. Depois de 1, 2 da tarde, que eu percebo assim, que eu trabalho muito melhor. Né? De manhã eu fico, assim, o alarme, como você viu ali, são as anotações que eu vou fazendo, o trabalho que eu tenho que fazer até para a própria escrita, que a gente precisa estudar. Mas aí eu fico nisso, de anotação e tal, mas assim, eu sou mais lerdinha, até meio-dia, né? Você começou a escrever quando, mestre? Porque assim, você está no seu segundo livro, sim, e o seu primeiro livro você lançou recentemente, não é um livro, né? Vai fazer 1 ano, dia 22 não de é isso? julho, né? Sim, isso aí, então é muito recente. Então, de repente, você produz 2 livros, você traz 2 histórias aqui. E antes da mestre escrever, o que a mestre fazia? Eu já tive muitas profissões, mas eu fui cabeleireira por mais ou menos 12 anos. Sim. Né? E hoje eu trabalho com crochê e auditoria de campo. Né? Então, eu já fiz muita coisa na vida, mas eu escrevo desde uns 12 anos. Né? Tá. Mas assim, quando é que veio o sonho de lançar um livro? Eu costumo falar que assim, quando eu tinha 12, 13 anos foi quando eu li meu primeiro livro, né? Ele está até guardadinho na moldura, que é O Caso da Borboleta Tíria, né? Hoje em dia ele está lá, que é o primeiro. Foi o seu primeiro livro? Foi, eu li aqui na Casa dos Bragas. Né? Eu conheci uma parte da história da escola, entrei na Casa do Braga, ele estava lá, peguei o livro, então foi desde 12 anos que eu passei a ler o tempo todo. Grande parte, né, por causa da biblioteca, na Casa do Braga, que eu pegava o livro, levava, lia, né? Então era 3, 4 por semana. E as meninas, a partir de 12, 13 anos? A partir de 12, 13 anos, que foi quando eu vim morar em Cachoeiro, né? E depois, com 15, 16, eu acho que foi quando surgiu assim, queria publicar um livro um dia, mas foi um sonho que assim, eu falei lá atrás e morreu, né? Durante a pandemia, aí depois, quando eu me divorciei, a minha terapeuta me incentivava a escrever, cabeça muito cheia, né? Me incentivava a escrever. Aí durante a pandemia, a minha filha que costumava enviar para as editoras, né? E eles costumam mandar tudo no meu e-mail. Hoje menos porque estão adultos, mas ficava chegando aquele monte de coisa no meu e-mail. Aí um dia eu pensei, vou mandar, o que custa o ator em casa na pandemia, né? E com isso eu publiquei o primeiro. Mas eu tenho em casa cerca, sei lá, de 5 ou 6 livros assim inteiros. Você tem vários livros já prontos, já escritos, precisando só da editora comprar ideia. Umas mudanças, né, na editora, mas esses 2, na verdade, eu escrevi do ano passado para cá. O outro eu escrevi de dezembro até março, foi quando eu conheci a moça. E esse daqui eu escrevi de julho do ano passado, que foi a outra publicação, até agora. Até janeiro. E como é que a editora se interessa? Você manda e fala, opa, essa história é boa, vamos fazer, é isso? Então, hoje nós temos várias editoras, né? Então, são trabalhos muito diferentes. A maioria dessa forma. Você envia, eles analisam o trabalho e esse trabalho aqui é com a mesma editora do primeiro? Não, essa é com outra editora. Isso. Essa é uma editora que ela tem apoiado muitos escritores brasileiros hoje, né? A editora Wiclep. Então, ele tem feito um trabalho em cima de escritores brasileiros mesmo. E com esse apoio a gente consegue fazer toda uma publicação. Eles têm, hoje, né, eles formaram uma parceria com capista, com divulgadores, então... Com a sua separação, você foi buscar fazer um trabalho com uma terapeuta, né? E aí a terapeuta disse, vamos escrever, certamente ela percebeu que você estava cheio de ideias, falou, vamos escrever que isso vai ajudar. E aí você traz para o seu livro, para as suas histórias, traz algo de você ou não? Traz. Eu acho que todo livro ele tem muito do autor, né? Porque mesmo quando a gente conta uma história de uma outra pessoa, mesmo contando essa história que não é minha, ainda assim a gente coloca o nosso sentimento, né? Igual eu estava falando do primeiro livro, grande parte do romance ali, ela me pediu que eu descrevesse da forma que eu tinha vivenciado algumas coisas minhas. Então, eu acho que todo livro ele tem muito do autor, principalmente o sentimento. Qual o nome dessa mulher aqui, dessa personagem? Essa é Karen. Karen. Aí o que tem a ver com a Karen? A Karen é uma mulher... Quem é a Karen? Então, a Karen é uma mulher que também é jovem. Isso aqui? Oi? O que está aqui, da Karen? Sim. Karen é uma mulher jovem, alegre, seu jeito firme esconde a luta para se erguer e dar conta de cuidar e alimentar sozinho seus 2 filhos, já que não conta com a ajuda do ex, né? Dividindo seu tempo entre trabalho, casa, filhos. Ela sabe que buscar momentos para relaxar é um cuidado com sua saúde mental.
seus momentos tomando uma cervejinha, né, na praia, à luz da lua, bate-papo com os amigos, pode reservar também uma boa surpresa. A surpresa chega? Chega, Ah, é? Com certeza chega. Como eu falei, ela está assim, tentando refazer a vida, mas na verdade eu acho que eu te falei, né? Ela tem um pouquinho da maioria das mulheres que eu já conheci. Então, assim, é uma mulher que já deixou para lá, vou trabalhar e cuidar dos filhos, né? Então ela conhece um rapaz num desses passeios, né? E ele se torna um amigo, mas a história vai desenrolando de uma forma assim que, apesar dela ter interesse, ela ainda tem muito medo. Né? Sim, sim. Mas eu acho que o foco maior é o trabalho dela, porque eu não vou falar que é desenrolar do livro, sim. Mas é uma mulher que eu conheci perto de Piúma que inspirou esse livro. Né? É mesmo? Sim. É mesmo? Sentei um dia, estava conversando, tomando minha cerveja na praia ali, e ela começou a conversar e contar do trabalho que hoje elas fazem em Piúma, né? O Curiosa. Então, assim, é ela que me inspirou o livro. Aí ela contou a história para você? Contou. E quem gosta de escrever, gosta de ouvir, a gente já aproveita, já gosta de... Sim. E aí você gostou da história dela? Você deu uma romantizada? A gente tem que romantizar um pouquinho bastante, mas é uma história muito interessante, apesar do trabalho duro. Né? A história dela é uma história muito bonita. Então, assim, foi ela que me inspirou, né? Que é a nossa musa, né? Do livro. E uma mulher muito jovem, assim, eu tento, nos meus livros, eu acho que o nossos romances, ele tem uma ideia de deixar as coisas, as pessoas, né? Meio superficiais, assim, muito bonita. E eu não, nos meus romances, eu evito isso. Entendi. Né? Eu gosto de... colocar lá mais próximo da realidade. Exatamente. Então, ela é uma mulher que, assim, a gente não diria uma mulher lindíssima, né? Uma mulher muito normal, né? Gordinha, com os quadris mais largos, né? Sim. Mas, assim, é uma história muito bonita, que me chamou muita atenção. Então, alguém mais já te contou a história que você pretende colocar num livro? Olha, o meu terceiro livro, que já está a caminho também, ele já foge bastante do romance, né? Porque, na verdade, ele tem mais a ver com crime, mas é uma história também bem baseada numa história real, que a menina me contou há uns 3 anos, né? E recentemente ela falou que se eu quisesse escrever, né? Com cuidado, eu poderia escrever. Então, se elas, quando sabe que eu escrevo, muita gente senta e conta. Você já gosta de contar a história? Tem isso? Vai escrever a minha história? Eu ia te perguntar, onde você escuta tanta história assim? As pessoas têm o hábito de conversar, sentar do lado do ônibus e me contar da vida delas, assim. Isso sempre aconteceu, né? Eu brinquei com meu pai... Sem você perguntar? Brinquei com meu pai esses dias, que às vezes é umas coisas assim que a gente sai rindo, né? Porque esses dias eu sentei no ponto, a menina veio toda assim, sentou, começou a falar, levantou e foi embora. Então, assim, é muito normal. Mas em relação ao livro, quando sabe que eu escrevo, aí ela já senta, quero contar a história. Você só escreve história de mulher, né? História de homem tivesse aqui, ó, meu diretor de imagem tem cada história. Ele tem história, tá? Aí não dá um livro, não, dá uns 5. Dá um amigo nosso pra ela aí. Dá, isso aí. Vai ter história pra mais tempo. Pode trazer ela que eu escrevo também. Vai dar uma coleção, né? Isso é bom, ué. Isso é bom. Eu vou puxar o intervalo comercial aqui e vamos voltar pra gente continuar falando mais do seu livro, tá? Segura aí, rapidinho. Vamos seguindo aqui na nossa Rede Brasil de televisão, GDS TV Brasil, Rádio Mania FM, GDS Web Rádio Brasil, também nas nossas plataformas digitais. Hoje nós estamos recebendo aqui a escritora Mércia. Ela está aqui falando desse seu segundo livro, Uma Pérola da Lama. Esse é o seu segundo livro que ela está lançando aqui. Nós vamos continuar falando com ela no oferecimento de Cofril, sabor a toda prova, melhor linguiça para o seu churrasco da Cofril, temperada, suculenta, gostosa, feita com pura carne de pernil, carnes nobres, o melhor do pernil, com aquela maciez, com aquele sabor, com aquele tempero, com aquela suculência que só ela tem. É a melhor do Brasil. Cofril, sabor a toda prova, com a gente aqui no programa. A Mércia, que gosta de contar história e gosta de ouvir história, Mércia Souza. Ela está no seu segundo livro, o primeiro ela esteve aqui no programa falando, Uma Pérola na Lama. Por que esse título? Porque tem a ver com a profissão dela. Como eu falei, uma pessoa que eu conheci em Piúma e na beira da praia ali, né, tipo de profissão. Então, se o título tem a ver com a profissão. Então deve ser marisqueira. Talvez. Aquele pessoal que pega
o siri, o caranguejo, como é que é? Marisqueira. Marisqueira, que dá o nome mesmo? Sim, Marisqueira, não entendeu? marisqueira. Você falou aqui, pérola, será que é isso? Será que é? Bacana, legal. Onde encontra esse livro seu aqui? Então, hoje você encontra comigo, como é um lançamento recente, que foi agora dia 4. Então, é comigo, ou através do Instagram, escritora Mércia Mércia. Souza, escritora Mércia. E através da editora, que é o ICLEP. Então, só entrar no ICLEP lá. Hoje é o que você gosta de fazer? Além de cortar cabelo? Fazer crochê? Na verdade, eu ia falar, cortar cabelo não é que eu posso falar que eu gosto exatamente, não, né? Eu gostava mais pela convivência com as mulheres, que é muita história, mas não foi uma profissão que eu escolhi. Também cortando cabelo tem muita história, né? Tem, mulher senta pra fazer cabelo, é uma maravilha. Né? Conta tudo, né? Nossa, mas o que eu gosto mesmo, na verdade, é escrever e fazer crochê. São duas coisas. É mesmo? Né? Se de me perguntarem uma coisa tem nada a ver com outra, claro que tem, porque tem a ver com a nossa criatividade, claro que como sim, você externar, claro. Né? E aí, o crochê você faz o quê? Eu faço praticamente qualquer coisa. É mesmo? Sim. Mas hoje eu estou mais voltada se pedir, se o pessoal encomendar uma manta, você faz? Faço. É mesmo? Faço praticamente qualquer coisa. Mas hoje você está voltado para? Então hoje eu estou voltada mais para bolsas femininas e tapete, porque não dá para você fazer tudo, né? Embora a gente olhe fica encantada. Então entendi. Hoje eu estou mais voltada para tapetes e bolsas. Você vende na internet? Vendo. Aí encontra o quê? Escritora Mércia também? Não, eu tenho... Aí é outro endereço. Eu ia falar, eu tenho o Instagram R21 Crochê, né? E o Instagram é Escritora Mércia. E você faz crochê desde quando? Eu também aprendi a fazer crochê com 12 anos, sim. Você é do interior? Sou Quer dizer, de Una. do interior. Nós somos do interior. Nós somos do interior. Quando eu falo do interior, porque eu... Até 14 anos eu morei no meio do mato, de verdade. Hoje eu sou do interior, mas sou de uma cidadezinha do interior, que é Cachoeiro. Eu também, né? Mas eu era do mato mesmo, igual um índio. Eu também, até 12 anos do mato também. Ah, do mato mesmo. Do mato mesmo. E quando você morava no mato, tinha muita conversa, né? As pessoas paravam para conversar, para ouvir. Meus filhos, eles reclamam muito que eu costumo sair os vizinhos cumprimentando. Mas eu cresci nesse ritmo, né? Interior ali de Una, Uberaba, então você andava, sei lá, 3, 4 quilômetros, né? E você para com todo mundo, né? Todo mundo se conhece. Então... Exatamente. Hoje não existe mais, né? Mudou a relação, né? Até dentro da própria casa, o filho está vendo a televisão no quarto, está no celular, ou você está vendo na sala. Isso mudou esse jeito de relação dentro da própria família e, naturalmente, com todo mundo, né? O excesso das mídias, as redes sociais hoje, né? As mídias em si, eu já entrei em casa que tem uma televisão num quarto, outra no outro, e fica ali todo mundo, né? Eu não gosto, para mim, em casa. Você traz para hoje, por exemplo, a sua experiência lá da infância, de muita conversa, de muito bate-papo? Eu vivo isso, né? Eu gosto, eu falo assim, eu adoro sentar para tomar um café, igual as meninas compram o livro, né? Falam assim, vem tomar um café. Eu vou entregar para tomar esse café, a gente senta ali meia hora. Ouvir história, contar história, né? Sim. É isso mesmo, eu também. Às vezes eu estou na praia, o cidadão vem vender um picolé e eu compro picolé e compro outro. E aí começa a conversar para saber da história. Porque aquele sotaque, assim, você é de onde? Pronto, ali já aí a pessoa começa a contar história. Todo mundo tem uma história para contar, não é? Todo mundo tem. Todo mundo tem uma história para contar. Esse dia eu estava com uma amiga e ali estava na Praça de Fátima, ali um pessoal consumindo, moradores de rua, né? Estavam ali, e aí, que o quê? Eu falei, rapaz, parar para conversar com essas pessoas. As pessoas têm uma história. Eles têm umas histórias lindas. Tempo atrás eu conheci um morador de rua em Cachoeiro e ele me chamava muita atenção porque era um homem extremamente inteligente e você percebia que ele tinha estudo. Né? Sim. E teve um dia que parei para conversar com ele. As pessoas têm certo receio, né? Mas era até um dia à tarde, ficamos conversando. Ou seja, é um homem que teve família, né? Tem uma história muito interessante. E assim, após a morte da esposa, ele foi morar na rua, mas é um homem que já foi diretor de empresa, né, gerente. Então, são pessoas extremamente Às vezes se perde no momento da vida, se perde no caminho ali e depois vai para a rua mesmo. E para voltar é muito difícil. Não é difícil por ele, não. É difícil porque a sociedade é difícil aceitar. Depois você tem que lidar com preconceito, com a falta de apoio. Então, já depois que vai é complicado voltar. Mas a gente aprende muito com eles. Ok, então aqui encontrou o livro com a escritora Mércia. Não é isso? Isso. Lá no Instagram? Lá no Instagram, a escritora Mércia.
ou na editora Wiclep. Na editora... repete. Wiclep, editora Wiclep. 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 Escreve U-I-C-A-C-L-A-P. O apoio da sua família aqui para a escritora. Você tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos e uma netinha, né? E meus pais... eu não sei, assim, meus pais, meus filhos me apoiam muito, assim, publiquei, então eles me apoiam bastante. Meu pai fica cheio de orgulho, minha mãe, mas quando eu estou escrevendo eu fico muito na minha, né, então você normalmente... fica mais reclusa. Fico mais reclusa, assim, eu não costumo falar, estou terminando, né? Entendi. Falo assim, ó, vai sair o livro, normalmente já quando está pronto. E quando você escreve aqui que o livro está pronto, você dá uma passada na história e você fala, vamos mudar esse negócio, tem isso? Tem. Tem. E depois do livro pronto, que você pegou esse livro aqui, impresso, você olha e diz, puxa vida, eu podia ter mudado isso. Tem isso ou não? Tem, o tempo todo. Tem também, né? Esses dias eu comentei isso com um escritor que eu conheci, ele falou assim, Mércia, eu sou best-seller, e o meu primeiro livro, que é um best-seller, falou, já li ele 5 vezes, todas as vezes que eu leio eu mudava alguma coisa. Entendi. Né? Então se a gente escreve, mas toda vez que lê... É uma obra que... Não acaba na cabeça de um né? escritor. Não acaba, na exatamente. cabeça de um escritor, não tem... assim, fazendo uma autocrítica, a história é boa? Aquela que você começa a ler e fala, caramba, dá para parar, vou ler mais um pouquinho, ou não? Isso eu vou esperar meus leitores falar, mas eu acho uma boa história. Né? Como eu te falei, tem a inspiração de uma moça que eu conheci, então é aquela história que você quer saber onde vai dar, tem os momentos que emocionam, né? Então, se eu acho uma história... E o fato de você trazer aqui uma história real também é muito bacana, né? Também é muito, muito legal, né? Porque a pessoa pega o livro e fala, caramba, essa personagem aqui, né? Essa personagem existe de verdade, não é isso? Se identifica, porque igual esse aqui ainda, né, é pouco tempo, não tem ainda o que os leitores falam, mas o outro, por exemplo, as pessoas me ligavam porque ao ler, assim, nossa, eu passei por isso, eu passei por aquilo. Então se identifica. No caso dela também, né? Tem identificação. Você ainda tem muitas histórias para contar, que já te contaram aqui? Tem um monte. As pessoas gostam que você conta a história delas? Gostam. Tem gente que pede para não contar? Sempre tem aquelas pessoas que conversam e depois falam assim, deixa a história aqui. Né? Mas normalmente eu acho que as pessoas costumam contar quando elas já estão preparadas para aquilo. Né? Mas... Aquela que o companheiro dela pediu para ela acender o cachimbo de crack dela lá e ela sentou para conversar com você. Não dá um livro? Dá um livro. Eu acho assim, eu te falei, eu gosto muito de trazer os meus personagens para a vida mais real possível, né? Sim. Até para que a pessoa possa se identificar. E no caso dela é uma história interessante que também, como eu estava falando do morador de rua, tem a ver com abandono e depois... né, o filho deixou para lá e ela acabou se envolvendo né, com o crack, com a droga e depois que vai... Né? Difícil voltar, difícil sair. E a gente volta... Aí não basta só a boa vontade, a coragem, porque a sociedade também... É difícil, né? Ela ainda brincou que ela não é de Cachoeiro. Ela ainda brincou comigo, ela falou assim, é porque eu não sou daqui. Falou de onde ela era, né? Aí ela falou assim... Porque você sabe como é que é, né? Apesar de estar largada, usando droga, a família até sabe. Mas eu não vou fazer isso na minha cidade, então eu venho para cá. Então, assim, a pessoa tem vergonha, às vezes não tem muita facilidade para retornar, né? E você se abre com suas histórias para as pessoas também, a ponto de alguém escrever um livro sobre você? Eu brinco que tem um amigo meu que costuma falar que não sou baú para guardar segredo, né? E eu sou dessa forma. Você conta tudo? Conto. Sento aqui falando. Deixa eu aproveitar e falar um pouquinho com você das suas caminhadas. Vamos falar. Vai lá. Você caminha por aí tudo, né? Tudo. Você tem um grupo de caminhada? Tenho vários, né? Grupo de caminhada, grupo de trilha. Como é que a gente trata isso? Caminhada. Todos os dois termos está certo. Tem os grupos que a gente fala de trilha, porque assim, é voltado para o montanhismo. Mas eu faço minhas caminhadas. Você já foi no Pico da Bandeira? Já. Já também, né? Conheço a maioria dos picos aqui da nossa região, Pico da Bandeira. E isso, em que momento da sua vida despertou essa curiosidade, essa vontade? Eu sempre gostei. Acho que tem a ver com o fato de ter nascido no interior, como nós estávamos conversando, né? Porque, gostar de andar no meio do mato. De trabalhar na lavoura de café, subir até o alto. Então, sim. Acho que tem a ver com a minha infância. Mas eu sempre gostei. Durante o meu casamento não consegui, porque meu ex-marido não gostava. Né? Não vai, essa coisa de doido. Quando me divorciei, para muitos é mesmo, tem gente que não gosta. Né?
Aí quando eu me divorciei, eu conheci um pessoal daqui de Cachoeira que tinha ido no Frade. E uma foto linda, que foi num desses dias frios, né? Sim. A neblina. Entrei em contato, descobri o Ângelo. Gente E a partir finíssima. dali comecei. Então hoje tem vários. Tem um grupinho de amigos que é para sair à toa, fazendo trilha. Uhum. Tem o grupo de mulheres, né, que tem me apoiado muito no livro, que eu projeto elas, né? Uhum. Então se hoje tem um monte de grupo aí. Que legal, que bacana, que bacana. Eu quero agradecer muito sua vinda aqui, tá? Bom demais, parabéns pelo seu segundo... você tem 3 filhos, né? Tenho 3 Então filhos. esse aqui é o 5º. Isso, esse Esse aqui é o 5º filho, tá? o 4º filho foi o... Como é que é o nome? A da mulher lá? Do Iacina. Iacina. Tá, E agora esse aqui que é Uma Pérola na Lama, que é o segundo livro da Mestre. Obrigado por ter vindo aqui, uma alegria grande receber você, minha amiga. Eu que agradeço. Sucesso para você sempre. Obrigada. Sucesso nas caminhadas, no crochê. No crochê, no que mais que você faz? Auditoria de campo. O que é isso? Auditoria de campo seria um trabalho quase praticamente de pesquisa, mas, por exemplo, a franquia, vamos colocar assim, da Shell, né, eles têm toda uma forma de trabalhar, exposição de produto, preço, então o meu trabalho é passar e verificar se está tudo em ordem. Entendi. Aí o crochê, então sucesso no crochê, na auditoria de campo, como escritora, que chegue para você um monte de histórias boas para você contar para gente. Amém. Tá bom, minha amiga? Obrigado. Eu que agradeço. Hoje a Mércia Souza, nossa convidada aqui no programa. Bom demais receber a Mércia aqui, né? Ela conta a história dos outros, mas ela tem muita história para contar também. Turma, fechando o nosso programa aqui na Rede Brasil de televisão. Para você um beijo, fique com Deus. Encontro marcado sempre às 7h30 da noite aqui nesse mesmo canal. Para você um grande beijo e até amanhã, se Deus quiser.